Boa tarde a todos. Declaro aberta, reiniciada a sessão, a 21ª sessão virtual de julgamento, em virtude de um pequeno intervalo. Vamos direto para o terceiro julgamento do processo do dia de hoje, que é o processo número 13495/2019, auto-infração 2019-07-122. Tem como recorrente A.B. de Oliveira Construções, recorrido cela de julgamento de primeira instância. Esse auto foi julgado procedente de primeira instância e a assessoria se manifesta pela manutenção da procedência. Com a palavra a conselheira relatora, doutora Franci Leite. Está sem áudio, doutora Franci Leite. Desculpa. Boa tarde a todos. Esse auto de infração é do período de 2015, né, por descumprimento de obrigação acessória, falta de transmissão da escrituração fiscal digital FD. O contribuinte é enquadrado no regime normal de recolhimento. A penalidade apontada foi o artigo 123, 6E, item 1 da Lei 12.670/96, ou seja, falta de apresentação das informações fiscais, e aí o contribuinte, por ser do regime normal, ele se enquadra no item 1, que a multa são 500 UFIs por período de apuração. Tanto quanto na defesa como no recurso, o contribuinte diz que a autuação não procede, que ele não deixou de transmitir a FD no período, que o contribuinte foi intimado a apresentar os referidos SPED fiscais no prazo de 5 dias. Ele entendeu que a intimação do fiscal, né, seria o prazo para ele apresentar a FD. Então, por isso que ele está dizendo que foi intimado e apresentado. Eu queria só fazer aqui um pequeno relato, que ele recebeu a intimação no dia 11/4, tá, a consulta das folhas da FD lá na folha 4, e aí no dia 16/4, ele transmitiu as FDs. Então, por isso, ele entendeu que estaria dentro do prazo, né, de transmissão da FD, e que a empresa apresentou a escrituração em tempo hábil, e aí ele requer a nulidade ou a improcedência da autuação fiscal. Tanto o julgamento como o parecer foi pela procedência, pelo artigo 123.6E do item 1, pois ele estaria obrigado a transmitir a FD 15 dias, no 15º dia, no mês subsequente às operações, ou então antes da fiscalização. E esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Franci Leite. Doutor Rafael. Está sem áudio, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. O que eu observo, presidente, desse tipo de acusação, que o contribuinte deixa de transmitir os arquivos magnéticos, é que se trata de uma infração de caráter meramente formal, ou seja, o mero decurso do prazo já importa na caracterização da infração, caso o contribuinte não atenda o prazo assinalado. E no caso dos autos, não se configura a denúncia espontânea requerida pela defesa, considerando que a denúncia espontânea, ela visa o contribuinte informar aquilo que o fisco, de fato, sequer teve acesso, né? E, de fato, o fisco já tinha informação em seus sistemas de que o contribuinte não havia
transmitido os arquivos magnéticos. Então, de fato, não enxergo a espontaneidade, porque não se trata de uma vontade própria do contribuinte. Ele agiu após a notificação, o início do procedimento fiscal, e a partir do início do procedimento fiscal já está descaracterizada, presidente, para mim, a denúncia espontânea. Razão pela qual eu opino no sentido da confirmação da adesão em primeira instância. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra a conselheira relatora, doutora Francileite, e depois está facultado aos demais. Senhor presidente, eu me acosto às palavras da Procuradoria e com o julgamento de primeira instância, por achar que ele na defesa dele, no recurso, né, ele diz que cumpriu a obrigação acessória, mas, no entanto, ele cumpriu depois do prazo legal. Alguém quer debater? Doutor Alexandre? Não, então, só fechar o som, doutor. Então, pessoal, ninguém querendo debater, vamos para a votação. Doutora Francileite, como vota? De acordo com o julgamento de primeira instância e com a Procuradoria. Conhece do recurso ordinário, nega provimento, mantendo a decisão singular. É isso? Isso. Pronto. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Doutora Dalcílio. Com a relatora. Doutor Alexandre. Com a relatora. Doutor Fred. Com a relatora. Bom, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, nega provimento, mantendo a decisão de procedência da acusação nos termos do parecer e em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Vamos para o nosso último processo. Esse nosso último processo, senhores, só um minutinho. Esse processo, ele foi julgado improcedente, tá certo? Então, eu vou relatar aqui o processo de recurso 16147/2018, autofração 2018-12957. Recorrente à célula de julgamento, recorrido a LO Comércio de Derivados de Petróleo Limitado. Como eu já tinha me antecipado, esse auto foi julgado improcedente e a assessoria se manifesta pela improcedência. Nós temos aqui, senhores, um caso de reexame necessário. Então, com a palavra, o conselheiro relator, doutor Alexandre. Presidente, antes de iniciar aqui o relato, deixa eu só falar um pouco da minha sensação, é que nesse processo, tanto a decisão de primeira instância quanto a consultoria relatam que o processo ele foi mal instruído, vamos sintetizar dessa forma, né? E acredito que fizeram isso com base na checagem das planilhas. Contudo, senhor presidente, eu realmente, somente ontem, eu fui preparar o voto para esse processo e nos arquivos não tinha a planilha. Então, assim, eu tenho duas opções. Uma, ou acreditar e partir dessa premissa de que a análise da primeira instância e dos pareceres e do parecer da consultoria foram com base na planilha e constatarem que o SLE do auto de fração realmente está inadequado, ou eu teria que baixar em diligência para olhar essas planilhas também. E aí eu queria, antes da gente, não sei se a gente abre o relatório do processo e discute isso no processo, ou se a gente trata isso antes do início, presidente. Doutor Alexandre, nós vamos tratar, por quê? Porque
como eu sempre digo, os conselheiros, eles têm que se antecipar e dar uma olhada no que está faltando. Quando está faltando alguma coisa, nós estamos passando. Então, tem que avisar com antecedência, tá certo? Pode ser que os outros conselheiros lhe tragam algum esclarecimento. Se não tiver esclarecimento, aí nós vamos ver o que é que a gente faz no decorrer da sessão. Ok. Mas, tá ok? Vamos relatar, e aí, volto a dizer, doutor Alexandre, a relatoria sobre a sua... Se você detectar isso, e aí eu peço aos conselheiros, o doutor Fred, sempre quando acontece, ele nos antecipa e a gente tenta trazer os documentos, porque não dá para a Câmara, a secretária e o presidente estarem olhando esse tipo de coisa. Os conselheiros, quando recebem os processos, têm que olhar. Não tenho condições de fazer esse tipo de relatório sem isso. Presidente, esse processo caiu na minha relatoria, por favor, nos providencie isso aí. E aí a gente vai atrás de providenciar. Mas vamos relatar, se detectado que, se isso for objeto de todos os conselheiros, mais na frente a gente pode ver se sobressai, tá certo? Mas vamos pelo menos iniciar, porque pode existir outros aspectos que a gente entenda diferente do conselheiro, e os conselheiros podem trazer outras informações, inclusive em relação ao CD. Ok, senhor presidente, fica aqui a minha sugestão de que nas pastas dos processos já estejam as planilhas, porque é parte integrante do processo, né? Eu confesso que eu não sabia desse fato, mas... Doutor Alexandre, porque nós fazemos isso, só que nós não estamos em presença física, tá certo? Então, o que é que está acontecendo? Por isso que a gente pede os conselheiros para examinar os processos antes. Quando tem necessidade, a gente está requerendo a perícia. A perícia nos traz isso e se coloca dentro dos processos. A doutora Dalcília, esse processo dele, doutora Dalcília, as planilhas estão dentro, você sabe, daquelas... Qual é o nome do auto? Só para mim ter uma ideia aqui. Senhor presidente, eu estou procurando aqui no VPN, porque eu marquei uma interrogação aqui na minha pauta. Eu não sei se é porque eu cheguei a procurar e não achei, ou eu estou fazendo a nova busca aqui enquanto o conselheiro relata. Se eu encontrar no VPN, eu aviso. Bom, qual o número do auto aí? 2018. 2018, 129. 129. 57. 57. Bem. Posso começar o relatório, senhor presidente? Pode sim. Trata-se de um auto de infração lavrado por omissão de entrada de mercadorias no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, com imposição de penalidade de 30%, prescrita no artigo 123, inciso 3, a linha A, da Lei 2.670, alterado pela Lei 3.418, e mais cobrança de 17% relativo ao imposto. A auditoria fiscal relatou o seguinte no auto de infração: receber mercadoria sem documentação fiscal. No exercício 2015, constatamos uma omissão de entrada de mercadorias tributadas, adquiridas a qualquer título, num montante de 3.316.000 e outros valores, conforme demonstramos no arquivos anexos em CD. Para maiores detalhes, ver as informações complementares no presente auto de infração. Nas informações complementares, o auditor fiscal descreveu: os trabalhos de auditoria fiscal aqui desenvolvidos objetivaram uma análise referente aos exercícios 2014 e 15. Com base nos livros e documentos fiscais do contribuinte em questão, procedemos aos exames fiscais, objetivando o certificar-se do cumprimento de suas obrigações tributárias principal e acessória. Sobre esta ação fiscal, realizamos os seguintes procedimentos e em seguida constatamos. 2 pontos. Após a análise dos arquivos enviados pelo contribuinte referente à sua escrita fiscal EFD, SPED fiscal, do exercício 2015, bem como o SPED fiscal de fevereiro de 2016, com as informações do inventário levantado em 30 de 12 de 2015, efetuamos o levantamento fiscal de quantitativo de estoque,
de mercadorias mediante processamento dos arquivos através do software autor eletrônico e constatou sua omissão de entrada a qualquer título de mercadorias tributáveis, no montante de 3 milhões, referente ao ano 2015. Bom, esse foi a metodologia. Em 3 de outubro de 2018, o contribuinte apresentou impugnação administrativa e trouxe os seguintes argumentos: nulidade absoluta do auto de infração em face da falta do cumprimento dos procedimentos obrigatórios para sua lavratura, nulidade absoluta do auto de infração face à inexistência de requisito formal necessário e inafastável, qual seja a inexistência de assinatura do supervisor fiscal, nulidade absoluta do auto de infração em face do cessamento de defesa decorrente da falta de descrição detalhada dos motivos que levaram à autuação, nulidade absoluta decorrente da falta de critérios para conversão e cálculo do valor unitário do auto de infração, nulidade absoluta do auto decorrente da aplicação de penalidades superiores à capacidade contributiva. E a célula de julgamento de primeira instância, o julgador de primeiro grau, ao conhecer da impugnação, julgou improcedente o auto de infração, afirmando o seguinte, que o levantamento realizado pelo fiscal contém erros que comprometem a atuação, que faltam elementos suficientes para determinar a infração. Ele trouxe esses 2 argumentos. O parecer da assessoria, por sua vez, opina também pela improcedência da autuação e confirma a decisão de primeira instância. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Com a palavra, o doutor Rafael. Senhores, eu acho que eu detectei esses arquivos aqui comigo, eu estou passando por e-mail de vocês aí, só para... Presidente, renovo os cumprimentos a todos, e a acusação, de fato, é a omissão de entradas de mercadorias tributadas no ano de 2015, por meio da metodologia do levantamento do SLE, Sistema de Levantamento de Estoque, e fez uso do software auditor eletrônico. É importante salientar, presidente, que a sistemática do auditor eletrônico, ele já teve a sua legitimidade chancelada, endossada por esse colegiado por diversas vezes, em diversos julgamentos. Então, ao meu sentir, considerando que o auditor fiscal eletrônico pauta nas informações que são prestadas pelo próprio contribuinte, se houve algum equívoco no lançamento, esse equívoco, ele não foi em razão do próprio levantamento da metodologia adotada, mas sim em razão do próprio equívoco no lançamento da escrituração fiscal, de maneira que o próprio contribuinte autuado concorreu para esse equívoco. Então, ao meu sentir, eu entendo como legítimo as provas que constam dos autos, entendo como legítimo a metodologia adotada, notadamente considerando que a diferença nos estoques foram extraídas a partir das informações prestadas pelo contribuinte no sistema do software auditor eletrônico. Então, considerando esses aspectos, acredito eu que existem subsídios suficientes para configurar a acusação fiscal. Se os equívocos, é fato que a defesa traz algumas divergências, algumas junções que não foram realizadas, e isso redundaria, no máximo, numa redução de base de cálculo e perícia, mas de modo a contaminar por completo e a procedência do auto de infração, como vem atestando a sentença, a decisão singular e o parecer produzido pela Célula de Assessoria Processual Tributária, de fato, em relação a isso, eu não concordo. Então, eu vou opinar no sentido de que o reexame seja conhecido, mas no sentido de que o feito seja remetido para a perícia, presidente. Vou entender também que as nulidades que foram trazidas pelo recorrente também são nulidades como falta de assinatura do supervisor, se identifica que tem assinatura dos termos formais, bem como o carimbo, né, do agente designante do auto de infração. Não identifico nulidade por ausência
de inobservância de requisitos meramente formais que estão contidos no bojo do auto de infração em toda a sua amplitude. Então, e também não enxergo o cerceamento do direito de defesa. E também não concordo com a decisão do julgador de primeira instância, no sentido de que não existem provas da acusação e, por isso, acolheu a improcedência. O que restou evidenciado na decisão de primeira instância ao meu sentir, aspectos pontuais do levantamento, considerando a quantidade de itens que foi apreciado no levantamento. Então, se há nulidade, essa nulidade, ou se não há provas, que essas provas se referiram apenas a determinados itens. E, de fato, o julgador de primeira instância, ele lista esses itens e acolhe a improcedência não só para esse auto, mas de 4 autos de infrações. Ele faz o julgamento em conjunto, por entender se trata da mesma ação fiscal, do mesmo levantamento. Mas, hoje, julgando esse processo, analisando esse processo, eu entendo que a decisão merece reforma, no sentido de que o feito seja baixado em perícia para avaliar pontualmente as divergências que foram trazidas pelo recorrente. Ok. Muito obrigado, doutor Rafael. Um minutinho, pessoal. Doutor Alexandre, eu passei um e-mail, não sei se chegou em seu e-mail aí, vez e pá, doutor Michel conseguiu, doutora Dalcília, viu os arquivos? Não chegou, deixa eu ver, não chegou para mim, não. Ah, chegou agora. Vou dar uma alerta. Eu estava olhando, senhor presidente, que os autos de infrações que são citados nesse processo, que a julgadora singular disse que tinha vínculo, eu estava buscando aqui no SAPAT se eles já foram distribuídos e se para qual Câmara. Aí eu estou fazendo essa busca aqui, ainda não olhei os CDs, porque eu estou olhando aqui a pertinência desses autos com esse que a gente está julgando. Ok, então A julgadora... Senhor presidente, o meu está pedindo uma senha de acesso. Ver se tem. É isso mesmo. É isso? Eu mandei, ele pede para ter acesso, para a gente requisitar o acesso, eu mandei a solicitação. Deve ser necessária uma autorização sua, presidente. Será? É no Google Drive, né? Que tá. Na verdade, eu recebi isso aqui, foi ontem, do pessoal lá da... Vamos olhar enquanto a Dalcília dá uma olhada nesses autos. É muito ruim a gente voltar sem ter a parte de arquivos. Verdade. Saiu, né? Senhor presidente, Ana Paula. Ninguém está me ouvindo? Oi, Dalcília. Pode falar.
Ana Paula, eu comprei aqui o sapato, tem um deles que está na quarta câmara, apenas. É o 2018, 12957. Que é esse, Está né? desde o dia 3 de... Que é esse que nós estamos julgando. Pois é, os outros tem um na SEGEC, que é a secretaria, SEGEC, e tem 2 na CELOG. É o que é? Digitalização, é? CELOG? É CELOG. CELOG não é nenhuma das células do contencioso, não. Estava onde? A CELOG estava onde? Exame necessário, talvez, né? Por causa do valor, ter saído do CONAS. Amigos, é assim, em relação em decorrência de não ter sido distribuído nada para nenhum dos conselheiros. Os conselheiros não conseguiram pegar nada das planilhas, tá certo? Trazido no auto-infração. O conselheiro relator, ele se sente também numa condição difícil de fazer esse processo, até de emitir opinião, porque ele não viu os relatórios. Então, na forma regimental, eu vou sobrestar e providenciar a inclusão dos relatórios dos arquivos do CD na próxima vez que voltar, tá certo? Novamente, pessoal, vou requerer aos conselheiros relatores, verifiquem os processos antes, se tem CD, tá certo? Por quê? Porque tem processos que não tem. Então, em vez do presidente estar olhando todos os processos e a secretária, cada qual olha 4, 5, 6, e a presidência fica mais fácil de buscar esses processos, esse CD para vocês. Então, a gente vai sobrestar, porque se torna muito complicado se fazer decisões sem os conselheiros terem todos os elementos possíveis de... Doutora Dalcília. Senhor presidente, quando encerrar a gravação, eu queria pedir aqui, antes de os conselheiros saírem, eu queria levantar uma questão sobre a perícia, para a gente decidir em conjunto. Ok, tá certo. Antes de saírem, puderem ficar. Tudo bem. Então, Paulinha, está sobrestado esse processo e a gente, quando for colocar a próxima vez, eu acho que eu já tenho esse, só que o arquivo vem naquele 7Z, ele parece que é muito longo. E aí eu vou ver como é que a gente já coloca isso no WebDrive. Ok, presidente. Doutor Alexandre, a gente fez a tentativa, por quê? Porque se os conselheiros alguém tivesse com os arquivos, poderia trazer elucidações, e aí, sim, poderia ser feito o julgamento, porque nem às vezes o conselheiro não vê, mas, olha, tem totalizador? Tem isso? Tem as relatórios de tem relatório de saída? Tem. Então, leva para um conjunto de decisões que aí daria para se ser julgado. Como nenhum dos conselheiros verificou isso, eu acho que é mais prudente a gente sobrestar. Senhor presidente, só uma consideração. Salvo engano, não existe uma norma que fala quando se for feito algum pedido de diligência ou perícia em procedimentos de SLE, será designado o próprio auditor autuante que irá fazer o trabalho, não é isso? Não, ainda não, acho que não está nada ainda, nessa parte ainda não, tá certo? Ainda não está nada, né? Eu acho que não saiu ainda essa norma, não. Então, está se falando em sair, eu não tenho certeza se foi feito. Eu acho que foi feito, viu, doutor Augusto? Eu acho que foi publicado, eu vi... Eu falei com a Eliane, ela disse que não, a Eliane da perícia, ela, por enquanto não está... A minha mulher é da perícia, né? Então, por isso que eu estou quase afirmando que ainda não saiu, tá certo? Que isso aí está pendente, porque há muitos aposentados, e aí ainda tem o problema da prova do acusado vir com farra na perícia, certo? Ainda tem alguns problemas que tem que ser levado em conta, mas
na hora que sair a norma, tenho quase certeza, doutor Alexandre, que não, ainda não saiu. Então, absoluta não. Mas... O que eu ia sugerir, senhor presidente, como um encaminhamento, era que a gente baixasse em diligência, intimando o contribuinte a apresentar quais são as junções, quais são as revisões de valores, porque nesse processo ele diz assim, ó, o picolé esqueci o nome do picolé, mas o picolé de limão saiu a R$3.000. Existem vários erros de preço unitário. Então, a gente, para não sobrestar o julgamento, poderíamos sim baixar em diligência e intimar o contribuinte para que ele apresente exatamente quais são os pontos que ele quer apresentar, porque ele suscitou isso na sua peça recursal, e a gente submeteria, então, à diligência essas questões, entendeu? E aí a gente seria mais próximo. Tudo bem, a gente poderia fazer isso. A pergunta é, as quisitações estão fáceis de se fazer? Não, eu devolveria para o contribuinte e apresentar quais são porque não seria uma perícia, seria mais uma diligência, né? Eu fico... que aqui foi improcedência. A Procuradoria se manifesta, certo? O que é que os conselheiros, doutor Michel, doutor Ivete... Eu só acho, conselheiro Alexandre, assim, que tem outro, pelo que eu entendi, tem outros autos da mesma ação. Eu acho que não seria, não é isso, não tem outros autos, omissão de entrada, omissão de saída. Eu acho que seria prudente a reunião desses autos para voltar para uma pauta que tivesse tudo junto, porque um pode repercutir no outro. Eu sempre fico muito preocupada quando tem autos vinculados, e principalmente pelo auditor eletrônico, porque há uma tendência de repercussão. E também a perícia seria uma só para resolver todos os questionamentos, vamos dizer assim, que a gente chegasse a essa conclusão, e aí levar uma perícia, só um auto, sem analisar tudo, eu não sei se seria bom. Viu, Ivete? São 4 autos, 2 de entrada e 2 de saída, né? Inclusive, o parecerista, ele faz menção a ele. A gente vai sobrestar mesmo. Certo? Senhor presidente, só um esclarecimento de fato, esses autos que não vieram, eles, na verdade, acredito que não vão vir, porque eles são inferiores a 10.000 FIIs. Pelo que eu vi no SAPAC. Então, eles são... A gente pode até buscar, se precisar de informações, mas, particularmente, eu não me sinto em condições de enviar para a perícia, como sugerido pelo relator, sem analisar as planilhas, porque, de repente, existe algum quesito que a gente precisa incluir, e, assim, a gente não manda para perícias, não devolve, não existe esse despacho, só esclarecendo ao relator, um despacho que devolva para o contribuinte, existe um despacho para a perícia, e aí a gente já tem que dizer à perícia o que é que ela deve fazer, e aí eu não me sinto em condições de fazer isso sem olhar as planilhas, independente dos autos, talvez seja necessário, já que a julgadora citou que analisou em conjunto, então talvez também precise desses autos, mesmo não estando mais no FUNAT. Ok, pessoal, a decisão já foi tomada, tá certo? Porque realmente eu acho importante dar todos os elementos, e a perícia sempre reclama, você manda de forma genérica, um pedido de perícia, eles sempre dizem, pelo amor de Deus, senhores, me deem o norte, que aí eu vou atrás, tá certo? Porque se vocês me disserem que peça ao contribuinte que diga o que é que quer, esse contribuinte vai trazer uma coisa que talvez não consiga concluir o trabalho. Então, é muito mais prudente a gente mesmo sobrestar e trazer esses relatórios e ver se tem algum processo ainda que possa vir em conjunto, que a gente coloque em conjunto, tá certo? Vamos ver se já foram todos julgados. Se foram todos julgados, não tem importância. O que me parece, e pelo que eu andei vendo nos relatórios, tá certo? Esse relatório é aquele relatório do auditor eletrônico, Michel, que é 5.000 e tantas páginas,
que vem com a relação de produtos a produto, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, me parece isso. Mas, nesse tipo de coisa, sempre pode ter erros de digitação nas entradas, né? Eu sempre digo que as pessoas, às vezes, confundem a informação dada como verdadeira. A saída, geralmente, ela é digitalizada, ela não é digitalizada, ela pega a própria nota fiscal de saída, eles vão e puxam. A entrada, boa parte das empresas digitalizam esses números, com código, porque o código da pessoa que remete é um, e o código daquela empresa que está recebendo é outro. O exemplo, parafuso que eu comprei de uma empresa, código A, na minha empresa que eu estou revendendo, pode ser o código B. Então, quando vão fazer isso, às vezes tem erros de quantidade, tem erros de valores unitários, e aí, né, é bom ver os relatórios para ver se identifica onde é que tem esses erros que a empresa apresentou, né? Eu acho que é mais prudente. Então, agradecendo, amanhã nós temos um feriado, né? Então, nós temos uma pausa, pedir aos conselheiros que nessa pausa, se puderem dar uma puxadazinha nas nossas resoluções, seria muito prudente. E até quinta-feira, às 13h30. Muito obrigado a todos. Pedir desculpa à conselheira Ivete, se a gente, tá certo, a magoou, não foi a intenção, tá certo? A gente tenta trazer as discussões e pedir aos conselheiros que se cuidem. Até amanhã, até quinta-feira, mesmo horário, a conselheira... A Auxília quer falar, né? A conselheira da Auxília pediu para a gente permanecer após a parada da gravação, e vou permanecer um pedacinho. Senhor presidente, eu até tenho dúvidas se seria melhor gravar, porque eu quero pedir autorização aqui aos conselheiros, porque para incluir um item na perícia que eu mencionei no relato e na hora que fui indagada pelo presidente, eu esqueci, só lembrei do inventário, mas é uma falha, ou pode ser uma falha no levantamento fiscal, que eu acho que seria bom pedir a perícia para verificar se foi falha ou não. Aí doutora, seria bom deixar gravado a aquisição, ou eu posso explicar melhor? Pode botar na aquisitação. A aquisitação, doutora, é para ver as notas fiscais de saída, tá certo? Você pode pedir para ver notas fiscais de entrada se também estão corretas, porque às vezes há no levantamento uma nota fiscal com quantidade errada. Então, qual é o erro? Então, deixa eu lhe dizer qual é, que eu mencionei no meu relato. No processo de 2014, como foi feito em conjunto, eu acabei me esquecendo de reforçar no final. Mas no relato eu falei, em 2014 houve essa falha do inventário que já foi aprovada. Em 2015 não tem a falha no inventário, mas tem uma repetição no relatório fiscal de produtos, gasolina, etanol e óleo diesel, gasolina aditivada. Deixa eu ver aqui gasolina comum, etanol e gasolina aditivada, em que ele repete, ele põe entradas, ele põe assim, entrada, saída, inventário, faz todo o levantamento. E lá embaixo, na planilha dele, ele cita o mesmo código de item, para esses 3 itens, cita, em vez da unidade, ele põe um valor, e 3,39, 2,89, e na parte de entrada, ele só cita entrada, não cita nem saída, nem inventário. E são produtos que estão lá em cima. Aí, no final, ele soma tudinho. Então, se seria o caso de agrupar ou não, né? Perguntar a perícia, seria o caso de agrupar essa gasolina, esse etanol e gasolina aditivada nos itens anteriores. Seria mais nesse sentido. Outras informações necessárias? As outras informações necessárias, você pode dar esse exemplo. Eu acho que não precisa a gente colocar, não. Nas outras informações necessárias, você verificar se tem duplicidade, se tem produtos que podem ser agrupados. Certo. Era só isso, obrigada. Aí é só a busca da verdade material, não vejo nada demais, não.
Ok? Vamos parar a gravação, Paulinho.